Bom, gente, vamos lá, dar sequência aqui ao nosso estudo da Lei 11.442 de 2007, Lei do Transporte. Nós paramos no artigo 5º no vídeo passado, e agora o artigo 5º A. Esse artigo 5º A, ele vai falar sobre as formas de pagamento do frete para o autônomo. Vou fazer a leitura dos artigos aqui, talvez eu não faça a leitura de todos, mas eu vou colocar aí na descrição do vídeo todos os artigos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E quando eu colocar na tela também, talvez não fique muito tempo, mas pode dar uma pausazinha aí para fazer a leitura com mais calma. Então, bora para o artigo 5º A. Ele diz que o pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC, que é um pagamento autônomo, será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga, mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E aqui é a parte mais importante, de livre escolha do TAC, tá? É o autônomo que está sendo subcontratado que vai fornecer a conta dele, a conta no banco que ele escolheu, né? Não pode o contratante desse autônomo impor algum banco, alguma outra instituição, a instituição dele próprio, que ele vai escolher, vai informar. E essa conta será informada no documento eletrônico de transporte, o DTE. Esse DTE é um documento que foi instituído pela Lei 14.206 de 2021. Ele não está em vigor ainda, a lei já está vigente. A ANTT está à frente, né, da elaboração de todos os detalhes desse documento de transporte. O que a gente já sabe é que ele vai ser um documento único que vai englobar todos os demais documentos envolvidos nas operações de transporte, em todos os modais, tá? Ferroviário, dutoviário, aquaviário, toda a maneira de transporte que tem no Brasil, ele vai englobar, e o transportador, no nosso caso aqui, o motorista do caminhão, vai portar apenas um documento durante a viagem. Então, não vai levar a nota fiscal de mercadoria, o manifesto, o CTE. Na verdade, a gente leva o documento auxiliar, né? Os documentos são todos eletrônicos já, não existe documento físico, existe aquela folha que a gente leva, da nota, do manifesto, que é documento auxiliar. E vai ter apenas esse DTE, que vai englobar todos eles. Salvo engano, o CIOT não será mais necessário, tá? Mas tem uma lei específica falando disso. Não está em vigor ainda, mas está prestes a entrar em vigor, a ser exigido, né? A lei também vai tratar do regulamento, né? Provavelmente uma resolução da NTT e depois do decreto presidencial, provavelmente, vai tratar dos casos que ele será dispensado. Mas em alguns casos específicos, a maioria vai ter que portar esse documento, que é o documento de transporte eletrônico, um documento único. Parágrafo 1º do artigo 5º A vai repetir praticamente a mesma coisa. A conta de depósito à vista de poupança ou pré-paga deverá ser titularidade do TAC, né? Ou seu cônjuge, companheira, parente em linha reta ou colateral até o segundo grau, indicado expressamente pelo TAC, já falamos disso, vedado em imposição por parte do contratante identificado no DTE. Acabamos de falar. O parágrafo 2º tem uma coisa muito importante aqui, veja bem. O contratante e o subcontratante do serviço de transporte rodoviário de cargas, assim como o consignatário e o proprietário da carga, serão solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput desse artigo, qualquer obrigação, pagamento do frete ao autônomo, resguardado o direito de regresso destes quanto aos primeiros. Então, o caminhoneiro autônomo foi contratado e a transportadora que o subcontratou, por exemplo, não fez o pagamento do frete, às vezes não fez o pagamento do saldo, né? Sempre tem um adiantamento, na maioria das vezes, e fica um saldo para o final da viagem, quando manda os canhotos assinados, ou quando manda o canhoto físico, né, pelos correios para chegar lá. Algumas pedem um prazo, mas se ela não pagar, o motorista, se for necessário fazer a cobrança via judicial, ele pode entrar não só contra o transportador, mas como dono da mercadoria, o embarcador. Isso é bom porque, às vezes, se a transportadora não te pagou, que ela pode estar com dificuldade financeira. Então, se você entrar apenas contra ela, e vamos supor que você provavelmente já venceu o processo, né, vai entrar na fase de execução, ela não vai ter patrimônio para você receber. Então, você pode entrar contra todos os envolvidos, que falou nesse artigo, ou contra apenas aquele que você acha que tem um poder aquisitivo maior, melhor, né, de caixa, por exemplo. Pode ser o dono da mercadoria, pode ser uma empresa grande, um grande empresário, um grande produtor, né, que produziu as mercadorias, contratou uma transportadora para transportar e ela te subcontratou. Você pode entrar direto contra ele, tá? Com base nesse artigo aqui, que é o parágrafo 3º, né? Segundo do artigo 5º A da lei. Muito bom para o autônomo isso aqui, tá? Parágrafo 3º, para fins desse artigo, equipara-se ao TAC, né, ao autônomo, aqui é transportadora que possuir até 3 veículos na sua frota. Então,
E também fala aqui das cooperativas. Então, para fins desse pagamento, essa forma de pagamento que fala, a empresa que tiver até 3 caminhões também entra nessa maneira de pagamento e todas as cooperativas também. E o quarto está dizendo que as cooperativas de transporte de cargas deverão efetuar o pagamento aos seus cooperados na mesma forma do CAPT, ou seja, a mesma forma que a transportadora, né? Ou o embarcador que contratou o autônomo diretamente. Tem que fazer o pagamento, a cooperativa também tem que fazer da mesma maneira para o cooperado. Vamos lá para o parágrafo 5º do artigo 5º-A, também muito importante para o autônomo, olha só. O extrato da conta de depósito ou da conta de pagamento pré-paga de que trata o caput desse artigo, com as movimentações relacionadas aos pagamentos das obrigações estabelecidas no DTE, pagamento do frete e demais pagamentos, né? Você tem lá vale-pedágio, né, diários e tal, servirá como forma de comprovação de renda do TAC, do transportador autônomo de cargas. Então, é um comprovante de renda para o caminhoneiro, que sempre teve dificuldade de comprovar sua renda quando precisava, né? Antigamente, para abrir conta em banco, né, hoje é muito mais fácil. Mas para, por exemplo, obter um financiamento, né, sempre pedem comprovação de renda. Então, essa conta de depósito aqui, ela vale. Olha só, parágrafo 6º. É vedado o pagamento do frete por qualquer outro meio ou forma diversa no previsto no caput desse artigo, que é depósito em conta, pode ser por PIX, transferência, tanto faz, ou em seu regulamento. Mais para frente aqui vai falar sobre as instituições financeiras de pagamento, instituições eletrônicas de pagamento. Né? São aquelas empresas que fazem pagamento, né, que às vezes, isso sim, o contratante pode impor, por enquanto, né, eu acho que não sei se isso vai mudar, é a forma que ele vai te pagar. Por exemplo, o último frete que eu fiz, eu recebi pela Repom. A Repom é uma instituição financeira, tá vendo aqui, ó? É um cartão de crédito para a gente que tem ele. Eu mostrei o pancagem, né? Eu mostrei esse daqui e falei Repom. Meu Repom tá aqui. Eu tô com os dois aqui. E é crédito, então você pode abastecer com ele. Aí tem um detalhe: posto de combustíveis, como qualquer outro ponto de comércio, né? Ele pode exigir um valor maior a depender da forma de pagamento. E isso é regulamentado por lei. Acho que o segundo ou terceiro vídeo que eu gravei aqui no canal foi o pedido de um inscrito para falar sobre essa legalidade ou não de uma empresa cobrar mais caro a depender da forma de pagamento. Normalmente o cartão de crédito se cobra mais caro. E aí eu respondi, fiz o vídeo, tem uma lei específica, não me recordo qual, mas o segundo ou terceiro vídeo aqui do canal é um vídeo bem curtinho, estou falando sobre isso lá. Mas ela não pode cobrar, por exemplo, você pode fazer aqui a transferência do valor que está nesse cartão aqui, nessa sua conta, para sua conta pessoal, aquela conta que você indicou lá. Não pode cobrar tarifa de forma alguma, tá? Eu fiz, por exemplo, esse último frete que eu fiz, está lá no canal Meus Fretes, né, que é outro canal que eu tenho aqui no YouTube, onde eu mostro as minhas viagens. Aquele frete que recebi pelo Repom, que foi as ferragens lá de Ubá, para a cidade de Cláudia, aqui perto de Divinópolis. Quando eu terminei, eu fiz um abastecimento, depois eu fiz a transferência para minha conta sem cobrança de nenhuma taxa. Então vamos lá. É uma coisa também, uma curiosidade aqui, né? Você está falando aqui que o pagamento é só pela forma prevista aqui nessa lei e o pagamento é em dinheiro. Existe uma regulamentação, né? Está sempre mudando lá na NTT. Mas, por enquanto, os pagamentos de fretes, que o dono da mercadoria contrata você para transportar uma mercadoria sem fins comerciais, né? Transportar aí uma mudança, seja lá o que for, um carretinho pequeno, né? O cara pediu para você limpar lá o terreno dele, né? Não deixa de ser frete, né? A gente está acostumado a fretes de longa distância, né? Mas tudo é frete. Esse pagamento pode ser feito em dinheiro, tá? Tem um regulamento assim. Mas, regra geral, apenas da maneira que está aqui. Vamos para o sétimo, também muito importante, as custas com a geração e emissão do DTE. Esse documento de transporte eletrônico ele não vai ser gratuito, tá? Quem vai emitir esse documento é o Estado, por meio do Ministério da Infraestrutura, e esse Ministério ele pode fazer a concessão desse direito, né? Ele pode fazer me falhou o termo aqui, mas passar para uma instituição privada fazer. É uma espécie de concessão. Mas ela vai emitir. A geração desse documento de transporte pode ser feita por outras empresas transportadoras, né? Pessoa física de direito privado, pessoa jurídica de direito privado. Física provavelmente pode emitir também, né? Vai ter aplicativos, né? Só meios eletrônicos, mas vai ser cobrado, tá? Então vai ter uma taxa, mais um custo aí para o transporte. Então emissão por conta do Estado, né?
Então, o sistema das empresas privadas vai fazer a geração pelo sistema dessa que vai fazer a emissão. Então, as custas com a geração e a emissão do DTE, as tarifas bancárias e as demais custas decorrentes da operação de pagamento do frete contratado correrão à conta do responsável pelo pagamento sem ônus ao TAC. Então, isso aqui é muito importante. Antigamente se cobrava muito do TAC, né, as despesas com seguro de carga. Não pode mais, essa lei aqui, mais para frente trata disso, é expressamente proibido você cobrar do TAC e descontar, às vezes, na hora de pagar o saldo do frete. Já aconteceu comigo isso. Um desconto lá de 50, 70 reais, não sei, no frete pequeno. Ninguém falou isso quando anunciaram a carga e quando eu fechei o contrato do transporte. Depois descontou. Deu discussão, mas hoje é proibido. Da mesma forma, as despesas, a gente não tem nem ideia de quanto vai ser o custo, né, as tarifas para emitir esse documento, esse DTE. Seja lá qual for, é por conta de quem está contratando o TAC. Não, acho que, né, hoje em dia vai ser comum, né, o pessoal tentar enrolar o caminhoneiro para cobrar isso daqui, que não é impossível, né? A gente espera que isso não aconteça. Se acontecer, vai ter canais de denúncia na ANTT. Canais de denúncia que a gente, né, não sabe se funciona muito bem. Na própria lei, né, do DTE, tem lá as partes das sanções, né, para as empresas que emitem, pode ficar com direito de emitir suspenso por 30 dias, 6 meses, né, a cassação definitiva, mas por enquanto é isso que a gente tem. Oitavo, as informações para o pagamento a que se refere o caput desse artigo e o valor da transação deverão ser identificados no DTE, normal, né? Parágrafo 9º, constituirá a prova de pagamento total ou parcial do serviço identificados no DTE o extrato de pagamento pela instituição pagadora em favor do legítimo credor, na forma prevista no caput desse artigo. Está bem tranquilo. 10. O TAC poderá ceder fiduciário. Aqui ele está falando o seguinte, não vou ler isso tudo não. Está falando que o autônomo subcontratado ele pode ceder o direito de receber o frete dele para terceiros, né, fazer uma cessão de crédito. Feita a cessão de crédito, ele não pode mais receber, só a pessoa que vai receber a quem cedeu, ele só tem que notificar o pagador dessa cessão. Tá? Então, é uma coisa simples, né? Não acho isso muito comum de fazer, mas está aqui. Estamos com 12 minutos, tá o quinto B aqui, vou deixar para o próximo vídeo com essa proposta aí de manter o vídeo mais curto, né? Queria ficar entre 8 e 10 minutos, tá certo? Então, obrigado a quem acompanhou até aqui. Mais uma vez, o convite para se inscreverem no canal. Esse canal é Estrada e Lei. E eu tenho outro canal, Meus Fretes, que eu vou deixar sempre o link abaixo, que é onde eu faço as minhas viagens, né? Mostro carregamento, mostro um pouco da estrada, as entregas, abastecimento. Lá pelo aplicativo Meus Fretes, que eu mostro também as médias do caminhão faz, né, o resultado das viagens também. Tá tudo lá. E curtam o vídeo se gostaram e compartilhem também, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.